Olá pessoal, um abraço, Sandro Ribeiro, colega aí participando aí do nosso canal aí do YouTube, Renato Rodrigues, perguntou se o tamanho do ovo influencia na incubação, certo? Então a gente vai falar sobre isso aqui, aproveitando que eu fui colocar uma água ali para os carneiros, tem alguns ali embaixo. Dá uma olhada nos stories de hoje. Hoje é dia 16 de setembro, aqui um pezinho de moringa. Para quem vê aí que a gente fala tanto de moringa, né? Nasceu um aqui, nasceu uns 4 mais ali para baixo. Mas os dali de baixo, os carneiros comeram. Não deixaram crescer não. Inclusive tinha um bem aqui que derrubaram, mas está brotando de novo aqui, ó. Derrubaram, mas está broiando, como diz aqui no Ceará. E aqui, ó, já começou a fazer umas bajas. Cadê a baja que tinha aqui? Esse aqui é um pé alto, né? Não é o comum não. Aqui tem uma base bem aqui, ó. Então esse pé aqui tá ficando aqui mais pra... não é nem pra alimentação. Os carneiros também, ó. Se você... carneiro rói tudinho. Se deixar, eles derrubam. Ou então matam, né? Porque ele vai roer assim ao redor e vai matar a planta. Então assim... e ele chegou a comentar, o Renato, que tem ovos até de 70 gramas lá no criatório dele, e esses normalmente não nascem. Então assim, vocês podem também dar uma checada, ó, tem um capítulo muito bom sobre incubação no nosso e-book sobre plantel, como montar um plantel para uma criação comercial. Vou deixar o link aí embaixo. Se você tiver no Instagram, no IGTV, vai estar o link também. Você pode acessar pelo Facebook, você consegue clicar no link, ou acessar pelo YouTube. Na descrição do vídeo vai ter o link também. Mas deixa eu falar aqui para vocês. Nossa guarda aqui. Shhh, quieta. Então assim, ovos pequenos demais, e aí a gente vai falar ovos de 30 gramas para baixo. Ovos grandes demais, ovos de 62, 65 gramas para cima, também normalmente vão dar problema. Você não vai conseguir incubar por algumas questões técnicas que você vai ver nesse capítulo que eu falei sobre incubação e tratamento dos ovos desse e-book que a gente tem aí sobre plantel. Mas algumas coisas têm que ser levadas em consideração. Então assim, ovos pequenos demais, se é início de postura, são ovos que comumente vão vir pequenos demais. Comumente pode vir também com casca mole demais, só a membrana do ovo. Então é o início da postura, você tem que começar a regular cálcio, né? Na formulação da postura, vai ter que começar com a ração de postura, com o núcleo de postura. Então isso, ao passar aí dos 5 dias que você começou aí regular, uma semana que você começou a regular, vai normalizar. Os ovos vão começar a ficar maiores, e a casca vai começar aí a endurecer, a ficar legalzinho. Ovos grandes demais, você precisa ter algumas análises em cima dele. Qual é o tipo de galinha que você está trabalhando? É uma galinha comercial? É uma Embrapa? É uma Isabral, etc? É uma galinha que você realmente está trabalhando para comercializar? Esses ovos, algumas delas vão ter ovos grandes mesmo, porque são galinhas preparadas para isso, né? São galinhas que geneticamente foram evoluindo para esse sentido, para você ter ovos de classificação mais alta, né? Então, com a formulação de ração aí um pouco mais elevada no nível de proteína, um pouco mais elevada no nível de cálcio, você vai conseguir ovos maiores. E isso pode prejudicar a incubação, mas a gente tem que lembrar que essas galinhas não foram feitas para reprodução. Elas foram feitas para comercializar, para produzir ovos para comércio. Então você precisa regular seu plantel aí direitinho, entender qual é a finalidade da sua criação. Eu bato muito nisso. Não adianta você adquirir uma ave com uma finalidade e decidir ter outra finalidade. Se sua criação é uma criação que você quer ter uma reprodução, que você quer gerar seus próprios pintinhos para ter uma própria, para gerar seus próprios animais, seu próprio plantel,
não é uma Embrapa 51, não é uma Isabral que você vai comprar. Você precisa adquirir raças e linhagens que tenham aptidão de gerar bons filhotes. E aí a gente está falando de raça pura, a gente está falando de algumas híbridas também, que vai lhe dar essa característica, mas aí você precisa entender de hibridização, você precisa entender de melhoramento genético, que fala alguma coisa nesse book, muita coisa nesse book que eu falei. E se você quiser uma indicação de um curso para você se tornar um especialista na criação de galinhas caipira, inclusive entendimento sobre genética, entendimento sobre hibridização, sobre melhoramento genético, é o único curso que eu conheço que tenha sobre isso. Se você quiser, você deixa aí nos comentários. Quero conhecer o curso, que eu coloco o link aí para você. Então, assim, se você tem aves que são grandes, você tem índio gigante, você tem um gigante negro de Jersey, você tem alguma raça pura como a Plymouth, possa ser que você tenha ovos grandes e seja comum você ter ovos grandes naquela galinha específica. Então, se aquela galinha específica tem ovos grandes, possa ser que você tenha sucesso com os ovos daquela galinha específica, certo? Mas não é o normal. Mas se você tem uma galinha que sempre bota aqueles ovos grandes, possa ser que você tenha sucesso. Agora, a galinha que bota ovos médios, bota ovos pequenos, bota ovos médios e de vez em quando bota um ovo grande, nesse ovo grande muito provavelmente você não vai ter sucesso, ok? Então você tem que ter essa diferença. Outra diferença é em relação a ovos com duas gemas. Então tem que estudar um pouquinho aí porque que os ovos têm duas gemas. Mas se você tem uma galinha que comumente está passando um cidadão ali, ela alerta logo. Aí, se a galinha comumente coloca ovos grandes, mas esses ovos grandes estão com duas gemas dentro, pode esquecer também, não é uma galinha preparada para ser matriz, para ser uma reprodutora. Ok? Então, via de regra, ovos pequenos abaixo de 30 gramas não vai lhe dar sucesso, principalmente ovos de início de produção, de início de postura. Ovos de galinha que você trata comercialmente, que tem um nível de cálcio elevado na sua formulação, você vai ter uma dificuldade na hora da eclosão, na hora do pintinho quebrar a casca, porque são cascas mais duras. E ovos grandes demais, você precisa analisar se é esporádico, se é uma galinha que coloca de vez em quando um ovo grande. Então esse ovo grande de vez em quando, dificilmente você vai ter sucesso. Se é uma galinha que coloca normalmente ovos grandes direto, possa ser que você tenha um sucesso com ela. Mas aí é bom você regular bem a umidade, regular bem a temperatura e ter uma chocagem com os ovos grandes separado dos ovos médios e dos ovos pequenos. Porque você talvez precise de uma temperatura, de uma umidade diferente, que vai ter sucesso em uma situação e não vai ter sucesso em outra. Agora, se você tem uma galinha que normalmente está colocando ovos grandes, mas esse ovo grande tem duas gemas dentro, descarta essa opção de essa ser uma matriz, uma reprodutora, porque não vai dar certo. Beleza, Renato? Beleza? Quem está ouvindo a gente, se inscreve no canal. Se você estiver no YouTube, segue nosso perfil aí no Instagram, segue nosso Facebook, curte lá a nossa página no Facebook, que é interessante, e dá uma olhadinha tanto no e-book sobre plantel que a gente tem. Se você estiver interessado no curso que eu falei, deixa um comentário aí na descrição ou na área de comentários, seja lá onde você estiver assistindo, beleza? Um abraço!